Você sabia que suas palavras têm poder? Na Bíblia fala em Marcos, capítulo 11, versículo 23, Jesus fala que qualquer um que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo, todas as coisas que pedirdes em oração, crede que os recebereis e tê-lo-eis. 1000 anos antes, Salomão disse, em Provérbios capítulo 18, versículo 21, ele diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Nós colhemos o fruto do que nós dizemos, e toda palavra que sai da nossa boca produz vida ou morte, de acordo com a fé que nós colocamos que sai da nossa boca. Então você tem que começar a prestar atenção nas coisas que você fala sobre você mesmo, nas coisas que você fala para o seu próximo. Porque se você acorda todos os dias e diz, eu não sou ninguém, eu não sou forte, eu não tenho coragem, eu não vou conseguir sair desse abuso emocional. E se você acredita nessa negatividade que você diz, e se você continua pensando negativo dessa forma, é isso que vai acontecer. Você vai continuar preso no abuso, você vai continuar se sentindo inferior, você vai continuar se sentindo mal como você pensa. Isso é só um pequeno exemplo, mas você pode aplicar isso para tudo na sua vida. Para que você passe a perceber tudo que você pensa e tudo que você fala para você mesmo e para as outras pessoas. Mas se você declarar e acreditar que Deus tem planos maravilhosos para a sua vida, você vai caminhar pela fé nos planos dele. Porque tudo que acontece na sua vida é baseado naquilo que você acredita sobre você mesmo. Naquelas conversas inconscientes que você nem percebe que você tem com você mesmo todos os dias. Em Efésios capítulo 2, versículo 10 diz, fala isso porque somos feitura sua, criados em Jesus Cristo para fazer boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Porque a nossa fé dá poder às nossas palavras, sejam palavras boas ou ruins. A nossa fé traz poder para o bem ou para o mal. A nossa fé traz vida ou morte para a gente e para alguém. Quando você duvida de algo, você se sente incerto. E isso é parte da natureza da carne humana. Mas a dúvida, ela não vem da natureza do nosso espírito. A dúvida, a incerteza, ela nunca será de Deus. Então, se hoje você precisa de um milagre na sua vida, esse milagre está na sua boca. Se você quer abençoar alguém, essa bênção está na sua boca. Mas o mesmo serve para maldição. Você tanto pode se amaldiçoar como amaldiçoar alguém. E onde que eu quero chegar com isso? É que a Bíblia diz que a fofoca é um dos piores pecados. Porque a fofoca ela é feita constantemente. A fofoca ela é feita até por aqueles que vivem nas igrejas. A fofoca ela é feita constantemente nos grupos familiares. Mas a fofoca ela é um pecado horrível aos olhos de Deus. Deus diz na Bíblia que pessoas que fazem fofoca, elas são tolas. Porque as pessoas que gostam de fofocar constantemente, elas dizem que elas jamais matariam alguém com uma arma ou com uma faca. Mas elas vivem assassinando pessoas com a própria língua. Elas assassinam o caráter das pessoas. Elas colocam pessoas para baixo fazendo fofoca. Fazendo a fofoca, as pessoas destroem o caráter da outra. Elas destroem alguém por dentro. E pessoas que fofocam, elas fazem isso pela inveja. Elas vivem sussurrando insinuações. Porque a pessoa fofoqueira, a pessoa caluniadora, ela diz, fulana de tal me disse isso. Fulano morreu. Ciclano está no hospital. Deus chama pessoas fofoqueiras de caluniadoras e difamadoras. E daí eu trago esse foco pra gente, né? Quantos de nós não fomos caluniados na nossa vida? Quantos de nós não sofremos a campanha de difamação, falsas acusações por pessoas tóxicas e narcisistas? E quantos de nós aqui, vítimas de narcisistas e pessoas tóxicas, fomos destruídos na nossa alma pelo desamor daqueles que deveriam nos amar? Muitos de nós aqui fomos assassinados na nossa alma desde a nossa infância. Eu fui uma criança que eu vivia na boca do povo. Já cresci sendo caluniada, eu vivia nas campanhas de difamação. Era fofoca rolando com meu nome para todos os lados. Eram os amigos falsos, eram os vizinhos, era gente dentro de casa mesmo. E eu, como criança e adolescente, eu ficava assim perdida, sem entender nada. E óbvio que eu tomei isso como eu sendo o problema.
Eu fui acusada de roubo até em trabalhos que eu trabalhei, que eu não tinha nada a ver com a história. Faziam fofoca nos trabalhos para eu ser despedida. Essas pessoas, elas não matam com um facão, com arma ou com uma faca. Mas elas assassinam com a língua. A língua é mais afiada do que uma faca. Eu cresci com meus irmãos fazendo fofoca, dizendo que eu fiz coisa que eu nunca fiz. Dizendo que eu falei o que eu nunca falei. Porque graças a Deus eu sou uma pessoa que quando eu quero falar alguma coisa, eu não falo pelas costas, eu falo na cara. Por isso que eu me revoltava quando eu era caluniada e eu era difamada. Porque eu sabia que eu não tinha falado. E o problema é o seguinte, que pessoas caluniadoras, elas criam um vínculo com outra pessoa falando sobre uma terceira pessoa. As pessoas que gostam de caluniar, elas criam um vínculo uma com a outra através dessa fofoca, dessa calúnia. Através dessas calúnias que elas se inventam sobre terceiros. E eu não estou dizendo aqui que eu nunca fofoquei não, tá, gente? Ninguém é perfeito. Uma vez ou outra fofocar na vida, isso é normal da natureza humana. Mas eu estou falando de caluniadores patológicos. Fazem isso com uma má intenção. Elas sabem exatamente o que elas estão fazendo. Elas fazem a calúnia para assassinar o caráter de alguém. E infelizmente, muitas pessoas que crescem em famílias disfuncionais absorvem esse comportamento, às vezes, de pais narcisistas. Elas veem isso dentro da própria família, porque elas veem os pais fazendo fofoca sobre os filhos e ela cresce achando que aquilo é normal. E dentro dessa disfunção, quem não quer fofocar, quem não quer fazer parte daquilo vai ser excluído ou vai se tornar a ovelha negra da família. Porque a fofoca dentro de uma família disfuncional é o que mantém aquelas pessoas juntas. E quando você não quer fazer parte da sua família disfuncional, fazer parte daquela fofoca, você passa a ser o alvo da fofoca. Então você pode ver que as pessoas dentro de uma família disfuncional criam grupos para fofocar sobre o bode expiatório. Porque eles não têm coragem de falar as coisas na cara do bode expiatório. Eles criam grupinhos para ficarem fofocando. Então comece hoje você a ter um hábito saudável e não aceitar mais fazer fofoca sobre ninguém. Porque um efeito colateral das pessoas caluniadoras, quando você faz isso constantemente, você se torna uma pessoa pessimista. Você fica pessimista em relação a todo mundo. Porque você muda a forma que você vê as pessoas. Porque você começa a pensar, eu fofoco, eles fofocam, todos fofocam. Você tem aquele pensamento que todas as pessoas são ruins, inclusive você. Se você tiver que se juntar com alguém ou com algum grupo, fale sobre experiências, fale sobre outras coisas. Melhor do que você se juntar para julgar pessoas. E uma vez que você para de engajar com pessoas fofoqueiras, você percebe que algumas dessas suas amizades, algumas dessas pessoas que você tinha um vínculo para fofocar, você vai ver que você não tinha conexão emocional com elas nenhuma. Você vai ver que o relacionamento que você tinha com elas não tinha profundidade nenhuma. Que esse vínculo era superficial. E quando você não quer mais fazer fofoca, esse vínculo acaba. Então você não vai ter mais amizade com essas pessoas que você fofocava. Porque essas pessoas nunca foram seus amigos para começar por aí. Porque quem fofoca sobre todo mundo, fofoca sobre você também. E pessoas tolas, elas usam a calúnia como uma ferramenta para criar um vínculo com outras pessoas. E acredite, muitas pessoas percebem que a sua atitude, o seu comportamento em relação a elas mudou. Mas elas não percebem que foi o comportamento delas que fez você mudar de atitude. Então que a partir de hoje nós fixemos os nossos olhos em Cristo Jesus para que todos nós fofoquemos menos. Para a gente consiga andar em retidão pela fé. E que a gente sinta mais compaixão pelo nosso irmão. Que é isso que Jesus Cristo espera de nós. Então espero que você tenha um dia abençoado.